Tem coisa que só vai dar certo na sua vida e pode não estar dando, e você pedindo muito por essa coisa, quando você aprender verdadeiramente o conceito de entregar. E entregar, muitas vezes, vai vir com um pedido de renunciar, mesmo aquilo que você acha que é a coisa mais certa e a coisa que você deveria mais estar fazendo no momento. O ano era 2022, eu estava passando pela minha primeira transição de carreira e eu estava apostando muito num negócio. Desde 2021 eu vinha plantando, eu vinha apostando, eu vinha produzindo, eu vinha fazendo e fazendo com muita força, com muita dedicação. Sou meio obsessiva, sabe? Quando eu quero pegar pra fazer, eu faço muito. E eu investi muito fortemente nesse negócio. E eu pedia pra Deus, e eu falava: Deus, agora eu me encontrei, acho que agora é isso, eu estou ajudando pessoas, querendo colocar propósito naquilo que fazia sentido pra mim, sabe? Porque a gente tem essa mania. A gente quer tanto que o negócio dê certo, mas veja Deus, olha, tem um propósito, eu vou ajudar pessoas aqui e tal. Eu fiz esse negócio e esse negócio passava por um lançamento. Tinha um evento para lançar esse negócio que era em fevereiro de 2022. E foi um dos maiores rombos financeiros que eu tive. Eu investi nesse negócio e ele, não é que ele empatou, ele deu errado. Vendi muito menos do que eu esperava. E aí eu comecei, lógico, questionar a Deus. Deus, mas eu entreguei nas tuas mãos, e olha só, e não deu certo, e eu orei tanto, e eu fiz tanto, e eu produzi tanto, e eu fiz com tanta vontade. E naquela época eu estava muito preocupada com dinheiro, obviamente eu tinha acabado de perder muito dinheiro com isso. Estava preocupada, estava angustiada e pensando o que eu poderia fazer em seguida para me recuperar desse tombo. E foi quando uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, apareceu para mim. E é engraçado como ela passou o ano de 22 e 23 inteiros sempre aparecendo para mim. Ela diz assim, essa parte se chama As Preocupações da Vida. Versículo 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? 26, essa parte aqui. Observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem e muito menos armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E me pegou porque eu lembro que eu li e eu olhei para o céu naquele momento e eu vi um monte de passarinho passando. E aquilo me tocou de uma maneira muito profunda. E ali eu me dei conta de que muitas coisas que a gente fala na nossa vida que a gente está entregando, a gente não está entregando. Não. A gente está meio entregando. A gente coloca nas mãos de Deus assim, Deus, eu queria que esse negócio aqui desse muito certo. Então eu vou entregar nas tuas mãos. E aí você passa dias orando, orando e pedindo e falando e fazendo e trabalhando. E eu descobri na minha vida que as coisas, quando falam de entregar para Deus, para mim, pelo menos, não sei se para você vai ser assim, mas a entrega, ela envolve, para mim, nunca mais falar sobre. Eu descobri que eu consigo entregar as coisas para Deus quando eu oro, eu falo uma vez com Ele, eu faço uma entrega genuína e eu nunca mais falo sobre aquilo. Nunca mais. Não oro mais sobre, não falo mais sobre. Eu apenas entrego. Coloco nas mãos de Deus e falo, Deus, eu nem preciso te lembrar, porque está entregue nas tuas mãos. E quando eu li isso aqui, eu pensei, falei, caramba, pensa, olha para os passarinhos mesmo, verdade. Eles ficam voando de um lado para o outro, tirando o João de Barro que tem a sua casinha, eles não têm casa. Logo, se eles não têm casa, eles não conseguem fazer um depósito, logo eles não conseguem ter uma despensa cheia de comida, cheia de larvinhas, ou seja lá o que o passarinho come. Mas eles estão por aí voando. E no final do dia, quando a fome aperta, eles conseguem encontrar comida, eles são sustentados.
E aí eu fiquei pensando na criação de uma forma geral e falei assim: todas as vezes em que eu me preocupei, o meu sustento estava lá. A minha comida, o que eu ia vestir. E aí quando eu li isso e estava passando por esse momento, eu falei: Deus, é o seguinte, eu vou consagrar totalmente a minha vida na época financeira a ti. Tudo. Eu vou colocar na tua mão e eu não falo mais sobre. E eu não falei mais sobre. Eu entreguei, não orava mais. Eu falei, ó, passei por esse rombo. Eu sei que o senhor vai colocar ideias na minha cabeça, vai fazer, mas a partir de agora não é mais a minha preocupação. E todas as vezes em que me dava um pouquinho de preocupação, eu olhava para o céu e eu via um passarinho passando e eu pensava, se ele sustenta o passarinho, também vai me sustentar. No ano de 2022 ainda, mais ali pro meio, quase pro final, eu percebi que esse negócio que eu estava investindo não tinha nada a ver comigo. Eu estava muito sugestionada porque eu estava consumindo muito conteúdo sobre isso, eu estava consumindo muitos empresários que falavam sobre isso e acabei confundindo o que eu realmente queria com o que todo mundo estava fazendo. Era uma época do marketing digital e tal. E ali eu percebi que eu falei, não, eu não quero trabalhar com isso a vida inteira. Eu nem me identifico aqui, foi algo que foi acontecendo, mas eu nunca parei para pensar sobre. Nossa, tá chovendo muito. E aos poucos eu lembro que eu fui deixando de criar conteúdo sobre isso e comecei a criar o conteúdo que eu crio hoje. Que tem muita gente que me segue no Instagram, os meus seguidores e tal, a maioria veio desses conteúdos que eu falo hoje, sobre a vida adulta, sobre fé cristã, sobre autoconhecimento. E foi muito natural. Foi muito natural. Não era pensado. Até hoje eu crio um conteúdo que ele não é pensado. Eu não fico dias pensando sobre aquilo. Eu venho aqui e deixo Deus falar e deixo Deus transbordar. E de lá pra cá, já são 3, 4 anos, que o sustento vem. Tem meses que eu falo assim, não, eu acho que esse mês não vai dar, não vai fechar. E ele vem. E ele acontece. Porque daí eu me lembro que não tem vocês muito mais valor do que elas. E eu fico pensando assim, se eu não tivesse entregado, se eu tivesse mantido aquele sonho que eu achei que era sonho, eu ia até hoje estar trabalhando com algo que eu detesto, que nem era o que eu queria. Então a minha mensagem hoje para você é: presta atenção. Se isso que você está realmente pedindo muito para Deus é o que você quer. Sabe? Veja se não é o sonho de outra pessoa ou se não é coisas que você consome tanto na internet que você acaba achando que é aquilo muito que você quer. Esteja mais presente naquilo que você pede. Você pede genuinamente, você pede porque realmente precisa, você pede porque realmente é um gosto seu, é uma vontade sua. E segundo, entrega. E a entrega, ela precisa ser completa. Não existe meia entrega com Deus. Não existe. Não tem essa de, Deus, eu vou te entregar aqui o sonho, mas eu vou continuar aqui tentando forçar, dar o meu jeitinho, fazer as coisas. Não tem meia entrega com Deus. Tem certas coisas que você tá batendo cabeça, e você sabe do que eu tô falando. Que você tá batendo cabeça, que você tá muito tempo insistindo e tentando. Que será que não chegou a hora de você falar para Deus, Deus, eu não quero mais saber disso aqui não, tá na tua mão. Eu não vou mais fazer força. Eu não vou fazer mais força, eu não vou mais mandar mensagem, eu não vou ficar tentando fazer acontecer, eu vou entregar nas tuas mãos. A partir de hoje o Senhor vai me dar a criatividade, o Senhor vai me dar a solução, o Senhor vai me dar a oportunidade. E eu não tô falando aqui de uma fé passiva. A gente precisa continuar fazendo. Veja, mesmo quando eu entreguei completamente para Deus, eu continuei criando conteúdo. Mas aos poucos eu fui percebendo o quanto meu conteúdo foi mudando. Até que o dia eu tive uma ideia de um vídeo. Esse vídeo viralizou absurdamente. E de lá pra cá, é a história que vocês já conhecem. Entrega é 100%. E tem que estar preparado, porque às vezes você vai entregar algo que você acha que você quer muito, você vai descobrir que nem queria tanto assim. E que Deus não te deu lá atrás. Porque você precisava estar consciente em algum determinado momento para se dar conta de, eu nem queria tanto isso. E ainda bem que Deus não me deu.